Rock. E eu sou o Vitor Wanken. E esse é mais um episódio de leiturinha do Metendo Livro! Pessoal, antes de qualquer coisa, sigam a gente nas redes sociais. isso aí. O cara tá treinado, tá vendo? Isso. Então, Redes sociais, a gente tem Instagram, TikTok, Spotify, YouTube e Apple. Apple for estamos na Apple. Podcast. Se não tiver agora, entra daqui a pouco. Daqui a pouco. Vai estar chegando Tá na Apple. em todas as plataformas. Quase todas, tá lá. Tudo lá. Sai procurando. Siga a gente. Inclusive, já podem procurar no Google que já tá aparecendo, hein? É, Tá aparecendo. estamos no Google. Sigam a gente nas redes sociais, coloca estrelinha no Instagram, avalie o programa, comenta, Liga o curte, sininho. compartilha, liga sininho no Isso Spotify, aí. no YouTube. Vem com a gente. Vem no Play. Vem no Play. Vem no Vem no Play. Play. Boa leitura pra vocês. Ou melhor, bom. O mestre construtor. Thor tinha ido para o leste lutar contra os Trolls. Asgard era mais pacífica sem sua presença, mas ficava desprotegida. Isso foi nos primórdios, logo depois do Tratado de Paz entre os Aesir e os Vanir, quando os deuses ainda estavam criando seu lar e Asgard tinha poucas defesas. Não podemos depender de Thor o tempo todo, constatou Odin. Precisamos de proteção. Os gigantes virão nos atacar, os Trolls virão. O que você propõe? Perguntou Heimdall, o guardião da Bifrost, a ponte arco-íris. Um muro, alto o bastante para que nenhum gigante do gelo consiga escalá-lo, e espesso o bastante para que nem o troll mais forte consiga derrubá-lo. Construir um muro desses, tão alto e espesso, vai levar muitos anos, alegou Loki. Odin assentiu. Mesmo assim, precisamos de um muro. No dia seguinte, um desconhecido chegou a Asgard. Era um homem grande, com trajes de ferreiro, e atrás dele vinha um cavalo arisco, um garanhão enorme cinzento com um lombo largo. Soube que vocês precisam construir um muro, comentou o estranho. Prossiga, disse Odin. Posso construir esse muro, anunciou o estranho. Um muro tão alto que nem os gigantes mais altos conseguirão escalá-lo, e tão largo que nem o troll mais forte conseguirá derrubá-lo. Meu trabalho será tão primoroso, empilhando pedra sobre pedra, que nem uma formiga vai se esgueirar através dele. Construirei um muro que resistirá durante 1000 milhares de anos. Um muro desses vai levar muito tempo para ser construído, comentou Loki. Muito pelo contrário, retrucou o estranho. Consigo terminá-lo em apenas 3 estações. Amanhã é o primeiro dia do inverno. Eu só levaria um inverno, um verão e mais outro inverno para construir. E se você dispusesse a fazer isso, o que desejaria como recompensa? Indagou Odin. Peço pouco, um pagamento justo pelo serviço que estou oferecendo. Apenas 3 coisas. Primeiro, gostaria da mão da bela deusa Freya em casamento. Isso não é pouco, retrucou Odin, o pai de todos. Eu não vou me surpreender se Freya tiver a própria opinião a respeito dessa proposta. Quais os outros 2 pedidos? O estranho abriu um sorriso arrogante. Se eu construir seu muro, quero a mão de Freya. E também quero o sol que brilha no céu durante o dia e a lua que nos dá luz à noite. Essas são as 3 coisas que os deuses me darão se eu construir o muro. Os deuses olharam para Freya. Ela nada disse, mas comprimiu os lábios, e seu rosto ficou lívido de raiva. Em seu pescoço estava o colar de Brisigman. Deve ser isso. Brisigman, que brilhava feito as luzes da aurora boreal, e seu cabelo havia sido entrelaçado com ouro, que era quase tão brilhante quanto os fios. Espere lá fora, disse Odin para o estranho, por fim. O homem saiu, mas não sem antes perguntar onde encontraria comida e água para seu garanhão,
Svaldifari, o que significa o que tem uma jornada de infortúnios. Odin esfregou a testa. Então se virou para todos os outros deuses e perguntou: o que acham? Os deuses começaram a falar. Silêncio! Bradou Odin, um de cada vez. Cada um dos deuses e deusas tinha sua opinião e todos concordavam. Freya, o Sol e a Lua eram importantes e valiosos demais para serem cedidos a um estranho, mesmo que ele pudesse erguer o muro de que precisavam em apenas 3 estações. Freya achava que o homem devia ser surrado pela impertinência e expulso de Asgard para seguir com seu caminho. Então, está decidido, anunciou Odin. Nossa resposta é não. Alguém pigarreou no canto da sala. Era o tipo de pigarro usado para chamar a atenção, e os deuses se viraram para ver quem se manifestara. Viram Loki, que os encarava de volta, sorrindo com um dedo erguido, como se tivesse algo importante a anunciar. Preciso salientar que vocês estão ignorando um ponto importantíssimo. Acho que não negligenciamos ponto algum, encrenqueiro dos deuses, retrucou Freya com sarcasmo. O que vocês estão ignorando é o que esse estranho está se propondo a fazer. Sem dúvida é impossível. Não há viva alma que possa construir uma muralha tão alta e tão grossa como a que ele descreveu em apenas 18 meses. Gigante ou deus nenhum poderia completar esse feito, muito menos um mortal. Eu apostaria minha própria pele. Todos os deuses assentiram, concordando com o comentário de Loki, resmungando e parecendo impressionados. Todos menos Freya. Ela parecia com raiva. Vocês são tolos, declarou a deusa. Principalmente você, Loki, porque se acha esperto. O que ele alega poder fazer é impossível, retrucou Loki. Então sugiro o seguinte. Concordamos com as exigências e o preço, mas estabelecemos condições muito rígidas. Dizemos que ele não pode ter ajuda na construção e que, em vez de 3 estações para finalizar o muro, terá apenas uma. Se no primeiro dia de verão qualquer parte do muro estiver inacabada, e é óbvio que vai estar, então não pagaremos nada. E por que ele concordaria com nossas condições? Perguntou Heimdall. E o que nós ganharíamos com isso se no fim vamos continuar sem muro? Perguntou Frey, irmão de Freya. Loki tentou conter a impaciência. Será que todos os deuses são tolos? Perguntou-se. Então começou a explicar como se todos no salão fossem criancinhas. O ferreiro vai começar a erguer o muro, mas não vai terminar. Ele vai trabalhar por 6 meses, sem receber nada, em uma tarefa impossível. Ao fim dos 6 meses, vamos mandá-lo embora, talvez até mesmo surrá-lo, pela presunção. Mas aí poderemos usar o que ele já tiver construído como fundação e completar o muro nos próximos anos. Não há risco de perdermos Freya, muito menos o Sol e a Lua. E por que ele concordaria em construir tudo em uma única estação? Perguntou Tyr, o deus da guerra. Ele pode até não concordar, argumentou Loki, mas parece ser um sujeito arrogante e seguro de si, do tipo que não recusa um bom desafio. Todos os deuses resmungaram, deram tapinhas nas costas de Loki e disseram que ele era muito astuto. E como era bom um sujeito tão astuto estar do lado deles, pois conseguiriam negociar para que as fundações do muro fossem construídas a troco de nada. Os deuses se parabenizaram pela sua inteligência e habilidade de barganha. Freya nada disse. Ela remexia no colar de luz Brisingamen. Era o mesmo colar que Loki roubara, assumindo a forma de uma foca enquanto ele tomava banho. Ela tomava banho. E Heimdall também assumira a forma de foca para lutar contra Loki e obrigá-lo a devolvê-lo. Freya não confiava em Loki e não gostou de nada de como aquela conversa tinha terminado. Os deuses chamaram o construtor de volta ao salão. Ele olhou para os deuses à sua volta. Todos pareciam de bom humor,
rindo, se cutucando e sorrindo. Freya, entretanto, estava séria. E então? Perguntou o construtor. Você pediu 3 estações, disse Loki. Mas vamos lhe conceder uma estação e apenas uma. Amanhã é o primeiro dia de inverno. Se você não tiver terminado o muro no primeiro dia de verão, vai embora daqui sem nenhum pagamento. Mas, se tiver terminado de construir um muro tão alto, espesso e inexpugnável quanto concordamos, vai receber tudo o que pediu, a lua, o sol e a mão da bela Freya. Porém, você não pode ter a ajuda de ninguém na construção do muro. Deve fazê-lo sozinho. O estranho passou alguns segundos em silêncio. Com uma expressão contemplativa, ele avaliava as palavras e as condições de Loki. Por fim, olhou para os deuses e deu de ombros. Vocês disseram que não posso ter ajuda, mas eu gostaria que meu cavalo, Svaldfari, me ajudasse a trazer para cá as pedras que vou usar para erguer o muro. Acredito que não seja um pedido absurdo. Não é, concordou Odin. E os outros deuses assentiram e comentaram uns com os outros como cavalos eram bons para transportar pedras pesadas. Juramentos foram feitos de todo tipo mais poderoso que existe, no qual nenhum dos lados pode trair o outro. Juraram sobre suas armas, juraram sobre Draupnir, o bracelete de ouro de Odin, e juraram sobre Gungnir, a lança de Odin. E um juramento feito sobre Gungnir era inquebrável. Na manhã seguinte, ao amanhecer, os deuses pararam para ver o homem trabalhar. O sujeito cuspiu nas mãos e começou a cavar o fosso onde colocaria as primeiras pedras. Ele cava fundo, comentou Heimdall. E cava rápido, constatou Frey, irmão de Freya. Bem, é verdade que ele é um excelente escavador de fossos e valas, concordou Loki mal-humorado. Mas imagine quantas pedras ele terá que trazer até aqui, lá das montanhas. Cavar um fosso é uma coisa. Transportar pedras por vários quilômetros sem ajuda em empilhá-las sobre a outra de um jeito tão bem encaixado que nem uma formiga consiga passar entre elas em uma construção tão alta que nem o mais alto dos gigantes consiga passar é outra bem diferente. Freya olhou enojada para Loki, mas nada disse. Quando o sol se pôs, o construtor montou em seu cavalo e partiu para as montanhas a fim de recolher as primeiras pedras. O cavalo levava um trenó de carga vazio atrás de si, que ia se arrastando na terra macia. Os deuses os observaram partir. A lua estava alta e pálida no céu do primeiro dia de inverno. Ele vai voltar daqui a uma semana, previu Loki. Quero ver quantas pedras seu cavalo pode carregar. Parece ser um animal forte. Os deuses foram para o salão de banquetes, onde houve muita alegria e risos, mas Freya não ria. Nevou antes do amanhecer, flocos de neves frágeis, um prenúncio da nevasca intensa do inverno que tinha pela frente. Heimdall, que via tudo que se aproximava de Asgard, sem nada deixar passar, despertou os deuses ainda no escuro. Todos se reuniram diante da vala que o estranho cavara no dia anterior. Sobre a luz que surgia pouco a pouco, os deuses viram o construtor ao lado de seu cavalo, ambos caminhando na direção de Asgard. O cavalo arrastava uma pilha de blocos de granito tão pesados que criavam sulcos profundos na terra negra. Quando o construtor viu os deuses, acenou alegremente e lhes desejou um ótimo dia. Ele apontou para o sol nascente e deu uma piscadela. Então, desatrelou o cavalo do trenó e o deixou pastar enquanto carregava o primeiro bloco de granito para a vala destinada a abrigá-lo. O cavalo é mesmo forte, constatou Balder, o mais belo de todos os Aesir. Nenhum cavalo normal conseguiria arrastar rochas tão pesadas. É mais forte do que pensávamos, concordou Kvasir, o sábio. Ah, retrucou Loki, não vai demorar para o cavalo se cansar. Esse foi o primeiro dia de trabalho.
O animal não vai conseguir arrastar tantas pedras todas as noites. E o inverno está chegando. A neve vai se acumular e ficará espessa. Haverá nevascas cegantes e o caminho para as montanhas ficará mais difícil. Não há nada com que se preocupar. Tudo está seguindo de acordo com o plano. Odeio muito você, declarou Freya, de cara fechada ao lado de Loki. A deusa voltou caminhando para Asgard sob a luz do amanhecer, pois não queria ficar para ver o estranho construir as fundações do muro. Toda noite, construtor e cavalo partiam para as montanhas levando o trenó. Toda manhã, eles retornavam com o cavalo arrastando mais 20 blocos de granito, cada bloco maior que o homem mais alto. A cada dia o muro crescia e a cada anoitecer parecia maior e mais imponente do que antes. Odin convocou os deuses. O muro está subindo rápido, anunciou. E fizemos um juramento inquebrável, um juramento sobre o bracelete e um juramento sobre a lança. Juramos que, se ele terminar de construir o muro a tempo, vamos dar a ele o sol, a lua e a mão da bela Freya em casamento. Homem nenhum pode fazer o que esse mestre construtor está fazendo, disse Kvasir, o sábio. Desconfio que ele não seja um homem. Um gigante? Quem sabe? Sugeriu Odin. Se ao menos Thor estivesse aqui, comentou Balder com um suspiro. Thor está martelando o Trollsal no leste, retrucou o pai de todos. E mesmo que estivesse prestes a retornar, os juramentos são poderosos e não deixam de mãos atadas. E nos deixam de mãos atadas. Loki tentou tranquilizá-los. Estamos agindo como velhas, nos preocupando à toa. O construtor não tem como terminar o muro antes do primeiro dia de verão, mesmo que seja o gigante mais poderoso que já existiu. É impossível. Queria que Thor estivesse aqui conosco, comentou Heimdall. Ele saberia o que fazer. A neve caiu, mas nem mesmo a neve espessa deteve o construtor ou reduziu a velocidade do cavalo Svaldfari. Meu Deus, toda vez que eu tô... Svaldfari. O garanhão cinza puxava o trenó com enormes pilhas de pedra, atravessando montes de neve e nevascas, subindo e descendo colinas íngremes, adentrando desfiladeiros congelados. Os dias foram ficando mais longos, o amanhecer chegava mais cedo a cada manhã. A neve começou a derreter e a lama que sobrava era grossa e pesada, o tipo de lama na qual as botas afundavam. De jeito nenhum o cavalo vai conseguir arrastar essas pedras pela lama, constatou Loki. O trenó vai afundar e o bicho vai perder o equilíbrio. Mas o cavalo era implacável, com passos firmes mesmo na lama mais grossa e úmida, e ele levou as pedras para Asgard, apesar de o trenó de carga estar tão pesado que abria sulcos profundos nas encostas dos morros. Agora o construtor erguia as pedras por dezenas de metros para assentá-las, bloco a bloco, em seu lugar. A lama secou e as flores da primavera brotaram, uma profusão de tussilagens amarelas e anêmonas brancas, despontando, e o muro ao redor de Asgard aos poucos se tornava uma coisa gloriosa, impossível. Quando estivesse terminado, seria inexpugnável. Nenhum gigante ou troll, ou anão, ou mortal seria capaz de transpor sua proteção. E o estranho continuava trabalhando com um bom humor de sempre. Não parecia se importar se chovia ou nevava, nem seu cavalo. A cada manhã, os dois traziam pedras das montanhas, e a cada dia o construtor assentava os blocos de granito em camadas cada vez mais altas. Era o último dia de inverno, e o muro estava praticamente pronto. Os deuses sentaram em seus tronos em Asgard e conversaram. O sol, constatou Balder. Nós abrimos mão do sol. Nós pusemos a lua no céu para marcar os dias e as semanas do ano, comentou Bragi, o deus da poesia, melancólico. Agora não haverá mais lua. E Freya? O que será de nós sem Freya? Perguntou Tyr. Se o construtor for mesmo um gigante, disse Freya com um gelo na voz, eu me casarei com ele e irei para Jotunheim.
Será muito interessante descobrir quem odeio mais. Se ele, que me levou embora, ou se todos vocês, que prometeram minha mão em casamento. Ora, não fique assim, começou Loki, mas Frey o interrompeu. Se esse gigante me levar junto com o Sol e a Lua, só tenho um pedido aos deuses de Asgard. Peça o que quiser, disse Odin, pai de todos, que não se pronunciara até então. Gostaria que o responsável por esta calamidade fosse morto antes da minha partida, anunciou Freya. É apenas justo. Se eu tiver que ir para a terra dos gigantes do gelo, se a lua e o sol forem tirados de nós, e o mundo for mergulhado em escuridão eterna, então a vida daquele que nos levou a isso deve ter um fim. Interveio Loki. Mas apontar culpados é difícil em uma situação como essa. Quem consegue lembrar exatamente quem sugeriu o quê? Se não me falha a memória, todos os deuses compartilharam igualmente a culpa por este erro desafortunado. Todos nós sugerimos, todos nós concordamos. Você sugeriu, disse Freya. Você convenceu esses tolos a isso, e quero vê-lo morto antes de deixar Asgard. Mas todos nós, começou Loki, então notou a expressão nos rostos de todos os deuses no salão e ficou em silêncio. Loki, filho de Laufey, anunciou Odin. Isto é o resultado de seu péssimo conselho. Que foi tão ruim quanto todos os outros conselhos, acrescentou Balder. Loki lhe lançou um olhar ressentido. Precisamos que o construtor perca a aposta, constatou Odin. E sem violar o juramento. Ele deve fracassar. Não sei o que você espera que eu faça a esse respeito, retrucou o deus da trapaça. Não espero nada de você, Loki, declarou Odin. Mas se o construtor for bem sucedido e terminar o muro até o fim do dia de amanhã, sua morte será lenta e dolorosa, além de indigna e vergonhosa. Loki olhava de um deus para o outro, vendo em cada um dos rostos a própria morte, vendo raiva e ressentimento. Não via piedade ou perdão. Seria mesmo uma morte indigna. Mas quais eram as alternativas? O que ele podia fazer? Não ousava atacar o construtor. Por outro lado, Loki assentiu. Vou dar um jeito nisso. Ele deixou o salão, e nenhum dos deuses tentou impedi-lo. O construtor terminou de pôr a última leva de pedras no muro. No dia seguinte, o primeiro dia do verão, quando o sol estivesse se pondo, ele terminaria o muro e deixaria Asgard com seus prêmios. Restavam apenas 20 blocos de granito. Ele desceu pelos rústicos andaimes de madeira e assoviou para chamar o cavalo. Svaldilfari estava pastando, como de costume, na grama alta nos limites da floresta, a pouco menos de 1 quilômetro do muro, mas sempre vinha quando o mestre assoviava. O construtor agarrou as cordas do trenó vazio e se preparou para atrelá-las ao grande garanhão cinza. O sol estava baixo no céu, mas ainda demoraria várias horas até o anoitecer, e a lua parecia pálida, mas também estava ali, bem alta no céu. Logo os dois seriam dele a maior e a menor luz, assim como Freya, ainda mais bela que o sol e que a lua. Mas o construtor não cantaria vitória antes da hora. Tinha trabalhado tão duro e por tanto tempo, durante todo o inverno. Ele assoviou outra vez para o cavalo. Estranho, nunca precisara assoviar 2 vezes. Viu o cavalo sacudindo a cabeça, quase empinando em meio às flores silvestres da campina primaveril. O cavalo dava um passo para frente e depois um passo para trás, como se pudesse sentir um aroma sedutor no ar morno da tarde de primavera, mas não conseguisse identificar que cheiro era aquele. Svaldilfari! Chamou o construtor. E o garanhão ergueu as orelhas e seguiu a galope constante pela campina. O homem observou, satisfeito, o cavalo seguir em sua direção. O bater dos cascos na terra soava pela campina, dobrando e redobrando-se com os ecos que se propagavam do grande muro de granito, fazendo com que, por um instante,
o construtor imaginasse que uma cavalaria inteira avançava em sua direção. Não, pensou o construtor, é apenas um cavalo. Ele balançou a cabeça, percebendo seu erro. Não era um cavalo. Não era apenas um conjunto de cascos, eram dois. O cavalo era uma égua estranha. Ele a reconheceu como uma égua imediatamente. Nem precisou olhar para suas pernas. Cada linha, cada centímetro de torso, tudo naquele animal era feminino. Svaldifari deu meia volta, correndo pela campina. Então reduziu a velocidade, empinou e relinchou alto. A égua o ignorou. Parou de correr como se ele não estivesse ali. Então baixou a cabeça e pareceu pastar enquanto Svaldifari se aproximava. Mas, quando o garanhão estava a cerca de 10 metros, a égua começou a correr, um trote que se transformou em galope. E o cavalo cinza foi atrás, tentando alcançá-la, sempre com um ou dois corpos de desvantagem, tentando mordiscar seu traseiro e sua cauda, e sempre errando. Eles correram juntos pela campina à luz suave do fim da tarde. O garanhão cinza e a égua castanha, o suor reluzindo em seus flancos, era quase uma dança. O construtor bateu palmas alto, assoviou e chamou o nome de Svaldifari, mas foi ignorado. Então o homem saiu correndo, querendo agarrar o cavalo e fazê-lo voltar à razão, mas a égua parecia saber o que ele pretendia. Ela reduziu a velocidade e esfregou as orelhas e a crina contra a cabeça do garanhão. Então correu para a orla da floresta como se lobos estivessem em seu encalço. Svaldifari foi atrás dela, e em questão de segundos os dois desapareceram em meio às sombras da mata. O construtor praguejou e cuspiu. Ficou esperando o cavalo retornar. As sombras se alongaram e Svaldifari não voltou. O construtor voltou para o trenó de carga, olhou para o interior da floresta. Então cuspiu nas mãos, segurou as cordas e começou a puxar o trenó para a campina coberta de capim e flores da primavera, encaminhando-se para a pedreira nas montanhas. Ele não retornou ao amanhecer. O sol já estava no alto do céu quando chegou a Asgard, arrastando o trenó de carga atrás de si. Tinha 10 blocos de pedra no trenó, tudo que aguentava carregar, e ele puxava e arrastava a carga, amaldiçoando as pedras. Mas a cada passo ficava mais perto do muro. A bela freia estava parada junto ao portão, observando um homem. Você só tem 10 blocos de pedra, disse a deusa, e precisa do dobro para terminar o muro. O construtor não respondeu. Continuou puxando os blocos na direção do muro inacabado, implacável, o rosto inexpressível. Não havia sorrisos nem piscadelas, não mais. Thor está voltando do leste, comentou Freya. Ele vai chegar em breve. Os deuses de Asgard foram ver o construtor que puxava as pedras na direção do muro. Eles pararam ao lado de Freya de forma protetora. Ficaram em silêncio por um tempo. Depois começaram a rir e a sorrir, fazendo perguntas. Ei! Gritou Balder. Você só vai levar o sol se terminar esse muro. Acha mesmo que vai conseguir levar o sol para casa com você? E a lua? Disse Bragi. É uma pena que seu cavalo não esteja aqui. Ele podia ter carregado todas as pedras de que você precisava. E os deuses riram. O construtor soltou o trenó e encarou os deuses. Vocês trapacearam! Reclamou, e seu rosto estava rubro de esforço e de raiva. Nós não trapaceamos! Retrucou Odin. Não mais do que você? Acha que teríamos deixado que construísse um muro se soubéssemos que é um gigante? O construtor agarrou um bloco de granito com uma das mãos e o bateu contra o outro, partindo a pedra em duas. Ele se voltou para os deuses com metade das rochas em sua mão e agora tinha 10, 15, 20 metros de altura. Seu rosto mudou. Ele não era mais o estranho que chegara a Asgard com uma estação antes, plácido e bem-humorado. Seu rosto parecia a encosta de granito de um despenhadeiro, retorcida e esculpida pela raiva e pelo ódio.
Sou um gigante das montanhas, anunciou o construtor, e vocês, deuses, não passam de trapaceiros vil e quebradores de juramento. Se eu ainda tivesse meu cavalo, teria terminado de construir o muro. Estaria levando a linda Freia e o sol e a lua como meus prêmios. E deixaria o restante de vocês aqui, na escuridão e no frio, sem nem mesmo a beleza para animá-los. Nenhum juramento foi quebrado, retrucou Odin. Mas nenhum juramento pode protegê-lo de nós agora. O gigante das montanhas urrou de raiva e avançou na direção dos deuses, carregando um grande pedaço de granito em cada mão, como se fossem clavos. Os deuses abriram caminho, e só então o gigante viu quem estava atrás deles. Um deus enorme e musculoso de barba ruiva, com luvas de ferro, segurando um martelo também de ferro, que ele girou uma vez. O homem ruivo apontou o martelo para o gigante e soltou. Houve um clarão de relâmpago nos céus claros, seguido pelo estrondo abafado de trovão, quando o martelo deixou a mão de Thor. O gigante das montanhas viu a arma se aproximar depressa enquanto disparava em sua direção, então não viu mais nada. Nunca mais. Os próprios deuses terminaram de construir o muro, embora tenham levado mais de 10 semanas para cortar e extrair os últimos 10 blocos da pedreira de granito no alto das montanhas, levá-los até Asgard e colocá-los no muro do portão. Não eram tão bem feitos, nem ficaram tão bem encaixados enquanto os blocos que o mestre construtor produzira e assentara. Alguns deuses se arrependeram de ter deixado Thor matar o gigante antes que ele terminasse de empilhar os blocos. O deus do trovão agradeceu aos outros deuses por terem planejado uma boa diversão para quando ele retornasse. Estranhamente, pois não era de seu feitio, Loki não estava por perto para ser elogiado por ter distraído Svaldfari com sucesso. Ninguém sabia onde ele estava, embora houvessem boatos de que uma égua castanha magnífica tinha sido vista nas campinas sobre Asgard. Loki ficou ausente pela maior parte de um ano e, quando voltou, estava acompanhado de um potro cinza. Era um belo potro, embora tivesse 8 patas em vez das costumeiras 4. Ele seguia Loki aonde quer que ele fosse e o acariciava com um focinho e o tratava como se fosse sua mãe, o que, é claro, era o caso. O potro, batizado de Sleipnir, cresceu e se tornou um grande garanhão cinza, o cavalo mais veloz e mais forte que já existiu ou existirá, um cavalo capaz de correr mais rápido que o vento. Loki presenteou Odin com Sleipnir, o melhor cavalo entre os deuses e homens. Muitas pessoas admiravam o cavalo de Odin, mas apenas um homem corajoso mencionaria sua linhagem na presença de Loki. E ninguém nunca ousou fazer isso mais de uma vez. Loki faria tudo a seu alcance para tornar um inferno a vida de quem quer que comentasse sobre como ele atraiu Svaldfari para longe de seu mestre e resgatou os deuses de sua própria má ideia. Loki acalentava seus ressentimentos. E esta é a história de como os deuses construíram o seu muro. Os filhos de Loki. Loki era bonito e tinha plena consciência disso. Todos queriam gostar dele, acreditar em sua conversa, mas o melhor que se podia fazer e dizer a seu respeito é que ele era irresponsável e autocentrado. E o pior, que era perverso e maligno. Loki desposou uma deusa chamada Sigyn. Os filhos de Loki. Loki era bonito e tinha plena consciência disso. Todos queriam gostar dele, acreditar em sua conversa, mas o melhor que se podia dizer a seu respeito é que ele era irresponsável e autocentrado, e o pior, que era perverso e maligno. Loki desposou uma deusa chamada Sigyn, que era feliz e bela quando Loki a cortejou e eles se casaram, mas que depois disso sempre parecia aguardar más notícias. Sigyn lhe deu um filho, Narvi, e o outro depois, Valen.
Às vezes, Loki sumia por muito tempo, e nessas ocasiões, Sigyn sempre parecia estar à espera das piores notícias possíveis. Mas seu marido sempre voltava para casa, evasivo e parecendo bastante culpado, mas com um ar de quem, na verdade, estava muito orgulhoso de si mesmo. Foram 3 as vezes em que ele partiu, e as 3 as vezes em que, depois de um tempo, ele voltou para Asgard. No último retorno de Loki, Odin o convocou. "Tive um sonho", comentou o velho deus Kaori. "Você tem filhos?" "Eu tenho um filho, Narvi. É um bom menino, mas devo confessar que nem sempre dá ouvidos ao pai. E tenho outro filho, Valen, que é obediente e comedido." "Não eles. Você tem 3 outros filhos, Loki. Você anda escapulindo para passar os dias e as noites na terra dos gigantes do gelo e se encontrar com Angrboda, a gigante. E com ela você teve 3 filhos. Vi isso durante o sono. E minhas visões dizem que eles serão os maiores inimigos dos deuses no tempo que está por vir." Loki nada respondeu. Tentou se mostrar envergonhado, mas só conseguiu parecer satisfeito consigo mesmo. Odin convocou os deuses, liderados por Tyr e Thor, e disse que iriam fazer uma viagem para uma área distante de Jotunheim, a terra dos gigantes, e trazer os filhos de Loki para Asgard. Os deuses viajaram para Jotunheim, onde encontraram inúmeros perigos até chegarem à fortaleza de Angrboda. A gigante não os esperava, e deixaram os filhos brincando sozinhos no grande salão. Os deuses ficaram chocados quando se depararam com os filhos de Loki e Angrboda, mas não se detiveram. Capturaram as crianças, levando consigo a mais velha entre eles, presa ao tronco nu de um pinheiro. Amordaçaram a segunda e passaram uma corda em torno de seu pescoço, feito uma coleira. E a terceira caminhava junto deles, sombria e perturbadora. Aqueles que avançavam à direita da terceira criança viam uma bela moça, enquanto os da esquerda sempre desviavam o olhar, pois viam uma garota morta, com a pele e a carne negras e pútridas. "Você também reparou?" perguntou Thor a Tyr, no terceiro dia da viagem de volta pelas terras dos gigantes do gelo. Haviam acampado em uma pequena clareira para passar a noite, e Tyr acariciava o pescoço peludo do segundo filho de Loki com sua grande mão direita. "No quê?" "Os gigantes. Eles não estão nos seguindo. Nem mesmo a mãe dessas criaturas veio atrás de nós. É como se quisessem que levássemos os filhos de Loki para longe de Jotunheim." "Que bobagem", retrucou Tyr. Mas sentiu um calafrio ao dizer essas palavras, mesmo com o calor da fogueira. Após 2 dias de viagem árdua, os deuses enfim chegaram ao salão de Odin. "Esses são os filhos de Loki", anunciou Tyr, sem rodeios. O primeiro dos filhos de Loki, ainda amarrado ao pinheiro, já estava maior do que o tronco no qual fora preso. Seu nome era Jormungand. Eu não sei como é que lê isso aqui. Jormungand. E ele tinha a forma de uma serpente. "Ele cresceu muito durante os dias em que viajávamos para cá", explicou Tyr. "Cuidado", alertou Thor. "Ele gosta de um veneno negro nocivo. A serpente cuspiu esse veneno em mim, mas errou. Por isso, amarramos sua boca à árvore desse jeito." "É uma criança", observou Odin. "Ainda está em fase de crescimento. Vamos mandá-lo para onde não possa machucar ninguém." Odin levou a serpente para a beira do mar, além de todas as terras, o mar que circunda Midgard. Bem ali, na orla, libertou a serpente e observou enquanto a criatura deslizava e mergulhava sobre as ondas, serpenteando para longe.
O pai observou Jörmungand com seu único olho até a serpente desaparecer no horizonte e se perguntou se tinha feito a coisa certa. Não sabia. Fizera como seus sonhos haviam lhe ordenado, mas sonhos sabem mais do que revelam, até mesmo para o mais sábio dos deuses de Asgard. Dali, a serpente cresceria sobre as águas cinzentas do oceano do mundo, aumentando de tamanho até circundar a terra. Jörmungand seria, então, conhecido como Serpente de Midgard. Odin retornou ao salão e ordenou que a filha de Loki se aproximasse. Olhou fixamente para a menina. Do lado direito do rosto, a face era branca e rosada, o olho do mesmo tom de verde dos olhos de Loki, os lábios cheios e carmesins. Do lado esquerdo, a pele era manchada e estriada, com marcas inchadas da morte. Havia um olho cego e podre, pálido e sem vida, e a boca sem lábios estava murcha e repuxada sobre dentes marrons. "Qual é o seu nome, menina?" perguntou o pai de todos. "Se o nome for de seu agrado, pai de todos, me chamo de Hel." "Uma criança educada", observou Odin. "Preciso reconhecer." Hel não respondeu. Hel não respondeu. Apenas o encarou com seu único olho verde, penetrante como uma lasca de gelo, e com seu olho branco, embotado, destruído e morto. Odin não viu o medo nela. "Você está viva ou é um cadáver?" "Eu sou apenas eu mesma, Hel, filha de Angibolda e de Loki. E gosto mais dos mortos. São mais simples, falam comigo com deferência. Os vivos me olham com repulsa." Odin contemplou a garota, então se lembrou dos sonhos e disse: "Esta criança governará o lugar mais profundo de todos os lugares sombrios, e governará os mortos de todos os 9 mundos. Ela será a rainha das almas miseráveis que morrem de mortes indignas, de doença ou velhice, de acidente ou no parto. Guerreiros mortos em batalha sempre virão para nós, para Valhalla. Mas os que morrem em outras mortes serão seus súditos, para servi-la na escuridão." Pela primeira vez desde que fora tirada da mãe, a jovem Hel abriu um sorriso com sua meia boca. Odin levou Hel para o submundo, para o mundo sem luz, e lhe mostrou o salão imenso no qual ela receberia seus súditos. Então ficou olhando enquanto ela nomeava suas posses. "Chamarei meu prato de fome", anunciou a jovem. Então pegou uma faca. "A esta faca dou o nome de inanição, e minha cama é preocupação." Com isso, estava resolvido o problema de 2 dos filhos de Loki com Angerboda. Um habitava o oceano, outra a escuridão sobre a terra. Mas o que fazer com o terceiro? Quando trouxeram o terceiro e menor dos filhos de Loki para Asgard, ele era um filhote, e Tyr acariciou seu pescoço e sua cabeça e brincou com ele depois de remover a mordaça. Era um filhote de lobo mesclado de cinza e preto, com olhos cor de âmbar escuro. O filhote comia carne crua, mas falava como um homem, usando a língua dos homens e dos deuses. E era orgulhoso. A pequena fera se chamava Fenrir. Fenrir também crescia depressa. Um dia estava do tamanho de um lobo adulto, no dia seguinte do tamanho de um urso das cavernas. Então ficou do tamanho de um grande alce. Os deuses ficaram intimidados, todos menos Tyr, que ainda brincava e se divertia com Fenrir, e sozinho alimentava o lobo com carnes todos os dias.
E a cada dia a fera comia mais que no anterior, e a cada dia Fenrir crescia, se tornava mais forte e feroz. Era com maus presságios que Odin via a criança lobo crescer, pois em seus sonhos estava prestes... pois em seus sonhos Fenrir estava presente no fim de tudo. E as últimas coisas que Odin vira em muitos sonhos sobre o futuro eram os olhos cor de topázio e os dentes brancos e afiados do lobo. Os deuses se reuniram no conselho e nessa reunião decidiram que acorrentariam Fenrir. Forjaram correntes e algemas pesadas nas forjas dos deuses e levaram os grilhões até Fenrir. Olhe, Fenrir, disseram os deuses, como se surgisse uma nova brincadeira. Você cresceu tão rápido. É hora de testar sua força. Trouxemos as algemas e as correntes mais fortes que existem. Acha que consegue rompê-las? Acho que sim, respondeu o lobo. Podem me prender. Os deuses envolveram a enorme corrente em torno do lobo e algemaram suas patas. Fenrir esperou, imóvel. Os deuses trocaram sorrisos enquanto acorrentavam um lobo enorme. Agora! Gritou Thor. Fenrir fez força, contraindo os músculos das patas, e os elos da corrente arrebentaram como gravetos secos. O grande lobo uivou para a lua em um uivo de triunfo e alegria. Rompi suas correntes, anunciou. Nunca se esqueçam disso. Não vamos esquecer, respondeu os deuses. No dia seguinte, Tyr foi levar a carne do lobo. Eu rompi as comentou Fenrir. Foi fácil. É verdade, concordou Tyr. Acha que vão me testar outra vez? Eu cresço e fico mais forte a cada dia. Vão testar sua força novamente. Posso apostar minha mão direita nisso, respondeu Tyr. O lobo ainda estava crescendo e os deuses ocupavam a ferraria, forjando uma nova corrente. O homem normal não poderia erguer nenhum único elo de tão pesado que era. O metal da corrente era o mais forte que os deuses tinham conseguido encontrar. Ferro da terra misturado com ferro que caíra do céu. Chamaram a corrente de Drome. Os deuses levaram Drome até onde Fenrir dormia. O lobo abriu os olhos. De novo? Perguntou. Se você conseguir escapar desta corrente, será condecorado. E sua força será reconhecida em todos os mundos. Conquistará glória. Se correntes como estas não puderem detê-lo, é porque sua força é maior do que a de qualquer deus ou gigante. Ouvindo isso, Fenrir assentiu e examinou a corrente chamada Drome, que era a maior de todas as correntes que já existiram, com elos mais fortes que o mais forte dos elos. Não há glória sem risco, afirmou o lobo, após alguns momentos. Acho que posso romper essa corrente. Podem me prender. Os deuses o acorrentaram. O grande lobo se esticou e fez força, mas a corrente resistiu. Os deuses se entreolharam e havia uma faísca de triunfo brilhando em seus olhos. Então, o grande lobo começou a se retorcer, a se revirar, a debater as patas e a tensionar cada músculo e tendão. Seus olhos brilhavam, seus dentes reluziam, sua boca espumava. Ele rosnava enquanto se retorcia, lutava com toda a força. Os deuses recuaram por instinto, e ainda bem que fizeram isso, porque um elo rachou e a corrente se quebrou com tamanha violência que os pedaços foram lançados longe. Muitos anos depois, os deuses ainda encontrariam fragmentos dos elos estilhaçados cravados nos troncos das árvores ou nas encostas das montanhas. Viva! Urrou Fenrir, uivando, celebrando sua vitória como lobo e como homem. Ele percebeu que os deuses que haviam assistido ao desafio não pareciam alegres com sua vitória. Nem mesmo Tyr. Fenrir, filho de Loki, refletiu sobre isso e sobre outras questões. E o lobo crescia.
maior e mais faminto a cada dia. Odin remoeu os fatos, pensou e refletiu. Tinha tanto a sabedoria do poço de Mimir, quanto a sabedoria que adquiriu ao se enforcar na árvore do mundo, sacrificando a si próprio. Por fim, decidiu convocar Skirnir, o elfo da luz, mensageiro de Frey, e descreveu a corrente chamada Gleipnir. Skirnir montou em seu cavalo e atravessou a ponte arco-íris até Svartalfheim, levando instruções para os anões forjarem uma corrente como nenhum dos mundos viu igual. Os anões ouviram a descrição de Skirnir, estremeceram e deram seu preço. O elfo concordou, como tinha sido instruído por Odin, embora o preço fosse alto. Os anões reuniram os ingredientes necessários para fazer Gleipnir. Eis as 6 coisas que os anões reuniram. A primeira foi o som dos passos de um gato. A segunda, a barba de uma mulher. A terceira, as raízes de uma montanha. Para o quarto ingrediente, os tendões de um urso. O quinto foi o fôlego de um peixe. E o sexto e último, a saliva de um pássaro. Usaram cada um desses ingredientes para forjar Gleipnir. Nem precisa me dizer que nunca viu esse tipo de coisa no mundo. Claro que não viu. Os anões usaram tudo na forja. Quando terminaram o trabalho, os anões entregaram a Skirnir uma caixa de madeira. Seu conteúdo parecia uma longa fita de seda, macia e delicada ao toque. Era quase transparente e tão leve quanto uma pluma. Skirnir cavalgou de volta para Asgard com a caixa. Chegou tarde da noite, depois que o sol já havia se posto. Mostrou aos deuses o que trouxera da oficina dos anões, e todos ficaram impressionados com o que viram. Os deuses se dirigiram às margens do Lago Negro e gritaram por Fenrir. O lobo veio correndo, como um cão ao ser chamado, e os deuses ficaram impressionados com seu tamanho e poder. "O que aconteceu?" perguntou o lobo. "Conseguimos pôr as mãos nas amarras mais fortes que existem", responderam. "Nem você vai conseguir rompê-las." O lobo se inflou de vaidade e respondeu orgulhoso: "Consigo romper qualquer corrente." Odin abriu a mão, exibindo Gleipnir, que reluzia ao luar. "É isso?" desdenhou o lobo. "Isso não é nada." Os deuses puxaram Gleipnir, mostrando como era resistente. "Não conseguimos rompê-la?" disseram. O lobo estreitou os olhos e observou o trapo de seda que reluzia como uma trilha de lesma ou o luar nas ondas. Então deu as costas, desinteressado. "Não. Tragam correntes de verdade, algemas de verdade, pesadas e grandes, para que eu possa mostrar minha força." "Esta é Gleipnir", explicou Odin. "É mais forte que qualquer algema ou corrente." "Está com medo, lobo Fenrir?" "Medo? É claro que não. Mas o que eu ganharia rompendo uma fita fina como essa? Acha que me trará fama e renome? Que vão se reunir e dizer: ouviram falar de como Fenrir, o lobo, é forte? Ele é tão poderoso que rompeu uma fita de seda. Romper Gleipnir não me trará glória." "Você está com medo", constatou Odin. A grande fera farejou o ar. "Sinto o cheiro de traição e trapaça", anunciou o lobo. Seus olhos cor de âmbar brilhavam ao luar. "E mesmo acreditando que essa tal Gleipnir seja apenas uma fita de seda, não consentirei em ser amarrado por ela." "Não? Você que rompeu as maiores e mais fortes correntes que já existiram, está com medo desta fita?" indagou Thor. "Não tenho medo de nada", rosnou o lobo. "São vocês, criaturinhas, que estão com medo de mim." Odin coçou a barba. "Você não é burro, Fenrir. Não há traição entre nós. Mas entendo sua relutância. Só um guerreiro corajoso consentiria em ser amarrado por correntes que não pode romper. Eu lhe garanto,
como pai dos deuses, que se você não conseguir romper uma fita como esta, que é, como você diz, uma fita de seda, nós, deuses, não teremos mais razão para temê-lo. E por isso, o libertaremos e o deixaremos seguir seu caminho. O lobo soltou um longo rosnado. Você mente, pai de todos. Mente com a mesma facilidade que respira. Não acredito que vou ser libertado se me amarrarem com correntes das quais não posso escapar. Acho que você vai me deixar aqui. Seu plano é me abandonar e me trair, não é? Não permito que prendam essa amarra em mim. Belas palavras e muito corajosas, retrucou Odin. Palavras ditas para encobrir o medo de ser exposto como o covarde que é Lobo Fenrir. Você está com medo de ser amarrado com esta fita de seda. Não há necessidade de maiores explicações. A língua do lobo pendeu da boca, e ele riu, mostrando os dentes afiados, cada um do tamanho do braço de um homem. Em vez de questionar minha coragem, eu o desafio a provar que não há nenhuma trapaça. Aceito ser amarrado se um de vocês se dispuser a colocar a mão na minha boca. Vou fechar os dentes de leve, mas não vou morder. Se não houver traição, abrirei a boca quando estiver escapado da fita, ou quando tiverem me soltado, e a mão permanecerá ilesa. Pronto, juro que com a mão na minha boca vou permitir que vocês me amarrem com a fita. E então, de quem será a mão? Os deuses se entreolharam. Balder se voltou para Thor, Heimdall para Odin e Vili para Frey, mas nenhum deles se moveu. Então Tyr deu um suspiro, adiantou-se e ergueu a mão direita. Eu vou botar a mão na sua boca, Fenrir. Fenrir deitou-se de lado e Tyr pôs a mão direita em sua boca como fazia quando Fenrir era filhote e os dois brincavam juntos. Fenrir fechou os dentes com delicadeza até prender a mão de Tyr pelo pulso sem machucar a pele, então fechou os olhos. Os deuses o amarraram com Gleipnir. Uma trilha de lesmas reluzente envolveu o enorme lobo, amarrando suas pernas e o imobilizando. Pronto, anunciou Odin. Agora, Lobo Fenrir, rompa as amarras. Mostre-nos como você é poderoso. O lobo se esticou e se debateu, empurrou e tensionou cada nervo e músculo tentando arrebentar Gleipnir. Mas, quanto mais lutava, mais difícil parecia se soltar, e a cada movimento a fita reluzente ficava mais forte. A princípio os deuses sorriram, depois riram, por fim, quando tiveram certeza de que a fera estava imobilizada e que não corriam mais perigo, os deuses gargalharam. Só Tyr ficou em silêncio. Ele não riu. Sentia a ponta afiada dos dentes de Fenrir contra seu pulso, a umidade e o calor da língua do lobo em sua palma e em seus dedos. Fenrir parou de lutar. Ficou ali, imóvel. Se os deuses fossem soltá-lo, seria naquele momento. Mas os deuses apenas riram mais e mais. As gargalhadas ribombantes de Thor, mais altas que um trovão, misturavam-se à risada seca de Odin e ao riso musical de Balder. Fenrir olhou para Tyr, que o encarou com bravura. Então o deus fechou os olhos e assentiu. Vá em frente, sussurrou. Fenrir arrancou a mão de Tyr. O deus não emitiu nenhum som, apenas envolveu o coto da mão direita com a esquerda e apertou com toda a força que tinha, reduzindo o jorro de sangue a um filete. O lobo observou os deuses amarrarem uma das extremidades de Gleipnir a uma pedra tão grande quanto uma montanha, para então a prenderem bem. Depois, observou enquanto os deuses pegavam outra rocha e a usavam para martelar a pedra ainda mais fundo na terra, mais fundo que o mais profundo dos oceanos. Odin, seu traidor! Gritou Fenrir. Se não tivesse mentido, eu teria sido amigo dos deuses, mas seu medo o traiu. Vou matar você, pai dos deuses. Vou esperar até o fim de todas as coisas. Então vou devorar o sol e devorar a lua.
mas meu maior prazer será matá-lo. Os deuses tomaram cuidado para não se aproximar das presas de Fenrir, mas enquanto trabalhavam para afundar ainda mais a rocha, o lobo girou o corpo e tentou mordê-los. O deus mais próximo teve a presença de espírito de enfiar a espada no céu da boca de Fenrir. O cabo da espada ficou preso na mandíbula da fera, mantendo sua boca aberta, impedindo-a de se fechar. O lobo soltava rosnados inarticulados e saliva escorria de sua boca, formando um rio. Quem não soubesse que se tratava de um lobo pensaria que Fenrir era uma pequena montanha com um rio correndo da boca de uma caverna. Os deuses deixaram o lugar onde o rio de saliva corria silenciosamente até o lago escuro. Quando se afastaram o bastante, riram mais, dando tapinha nas costas um dos outros, e abriram o grande sorriso de quem acredita ter agido com muita esperteza. Tyr não sorriu nem riu. Ele enrolou um pano no coto e caminhou ao lado dos deuses de volta para Asgard, mantendo seus pensamentos para si. E esses eram os filhos de Loki. O casamento incomum de Freya. Thor, deus do trovão, o mais poderoso dos Aesir, o mais forte, o mais bravo e valente em batalha, ainda não havia despertado por completo, mas mesmo assim tinha a sensação de que alguma coisa não estava certa. Levou a mão ao martelo que sempre mantinha ao seu alcance, até mesmo durante o sono. Tateou de olhos fechados. Esticou o braço, tentando encontrar o cabo confortável e familiar. Nada de martelo. Thor abriu os olhos e se sentou. Ficou de pé. Caminhou pelo quarto. O martelo não estava em lugar algum. A arma tinha desaparecido. O martelo de Thor, Mjolnir, foi forjado para ele pelos anões Brook e Eitri. Era um dos tesouros dos deuses. Quando Thor acertava um golpe, o alvo era destruído. Se lançasse o martelo, a arma nunca erraria e sempre voltaria para sua mão. Podia ser encolhido e escondido dentro da roupa, e depois aumentar outra vez. Era um martelo perfeito em todos os sentidos, exceto um. O cabo era curto demais, então só podia ser empunhado com uma das mãos. O martelo mantinha os deuses de Asgard a salvo dos perigos que ameaçavam a eles e ao mundo. Gigantes do gelo, ogros, trolls e monstros de todo tipo, todos sentiam muito medo do martelo de Thor. E o deus do trovão amava Mjolnir, que simplesmente não estava no lugar. Thor sempre tomava as mesmas atitudes quando algo dava errado. A primeira era se perguntar se era culpa de Loki. Thor pensou. Achava que nem mesmo Loki ousaria roubar seu martelo, então fez o que sempre fazia quando alguma coisa dava errado e a primeira ideia não era a solução. Foi se aconselhar com Loki. Loki era esperto e saberia o que fazer. Não conte a ninguém, pediu Thor, mas o martelo dos deuses foi roubado. Isso é uma péssima notícia, retrucou Loki, fazendo uma careta. Vou ver o que consigo descobrir. Loki foi até o salão de Freya. Ela era a mais bela dos deuses. Seus longos cabelos louros escorriam pelos ombros, reluzindo à luz da manhã. Seus 2 gatos rondavam o aposento, ansiosos para puxar sua carruagem. No pescoço, tão dourado e reluzente quanto seu cabelo, estava o colar Brisingamen. Nossa, toda vez é isso, né? Feito para Freya pelos anões. Vim pedir emprestada sua capa de penas, disse Loki. A que lhe permite voar. De jeito nenhum, respondeu Freya. Essa capa é o tesouro mais valioso que possuo. Vale mais que ouro. Não permitirei que você a use para fazer maldades. O martelo de Thor foi roubado, explicou Loki. Preciso encontrá-lo. Vou pegar a capa. Loki vestiu a capa de penas e levantou o voo, assumindo a forma de um falcão. Voou para longe de Asgard até adentrar a terra dos gigantes, procurando por alguma coisa em comum. Lá embaixo, Loki avistou um grande monte.
Sentado nele, trançando uma coleira de cachorro, estava o maior e mais feio gigante ogro que Loki já vira. Quando o ogro o viu, voando em forma de falcão, abriu um sorriso de dentes afiados e acenou. O que anda acontecendo na terra dos Aesir, Loki? Tem notícia dos elfos? Por que veio sozinho à terra dos gigantes? Loki pousou ao lado do gigante. Não trago nenhuma notícia de Asgard que não seja ruim, e nenhuma notícia da terra dos elfos que não seja ruim. Ah, é? Retrucou o ogro, rindo sozinho, parecendo extremamente satisfeito consigo mesmo, como se achasse extremamente esperto. Loki reconheceu aquele riso. Às vezes, ele mesmo ria daquele jeito. O martelo de Thor desapareceu, comentou Loki. Você sabe alguma coisa a respeito? O ogro coçou o sovaco e deu outra risada. Talvez, admitiu. Então perguntou: como está Freya? Ela é mesmo tão bela quanto dizem? Para quem gosta do tipo... Ah, eu gosto. E gosto mesmo. Houve outro silêncio desconfortável. O ogro deixou a coleira em cima de uma pilha de outras já prontas e começou a trançar mais uma. Eu roubei o martelo de Thor, revelou o ogro, e o escondi tão fundo embaixo da terra que ninguém jamais será capaz de encontrá-lo, nem mesmo Odin. Só eu posso trazê-lo de volta à superfície, e só vou devolvê-lo a Thor se você me trouxer o que desejo. Posso pagar um resgate pelo martelo, sugeriu Loki. Posso lhe trazer ouro e âmbar, e incontáveis tesouros. Não. Desejo me casar com Freya. Você tem 8 dias para trazê-la para Jotunheim. Vou devolver o martelo dos deuses como presente de núpcias no dia do casamento com Freya. Ué, quem é você? Perguntou Loki. O ogro sorriu, exibindo os dentes tortos. Ora, Loki, filho de Laufey, eu sou o Thrym, o senhor dos ogros. Tenho certeza de que podemos chegar a um acordo, grande Thrym. Loki vestiu a capa de penas de Freya, estendeu os braços e subiu aos céus. Lá embaixo, o mundo parecia muito pequeno. Loki olhava para as árvores e as montanhas pequeninas como brinquedos de criança. E dali, os problemas dos deuses também pareciam pequenos. Thor estava à sua espera na corte dos deuses e antes mesmo de seus pés tocarem o chão, Loki se viu agarrado pelas mãos enormes do deus. E então, você sabe de alguma coisa? Estou vendo em seu rosto. Conte o que sabe, conte agora. Não confio em você, Loki, e quero saber tudo o que você sabe neste exato momento, antes que tenha a oportunidade de tramar e planejar. Loki, que tramava e planejava com a mesma facilidade com que respirava, sorriu diante da raiva e da inocência de Thor. Seu martelo foi roubado por Thrym, senhor dos ogros. Eu o convenci a devolvê-lo, mas ele exigiu um preço. É justo? Disse Thor. Qual é o preço? A mão de Freya em casamento. Ele quer só a mão? Perguntou Thor esperançoso. Afinal, Freya tinha 2 mãos. Poderia ser convencida a ceder uma delas sem muita discussão. Tyr ceder a dele, não foi? Ela inteira, corrigiu Loki. Thrym quer se casar com ela. Ah, Freya não vai gostar nada disso? Bem, você pode dar as notícias a ela. Você é mais persuasivo do que eu, quando não estou com meu martelo. Os dois foram juntos à corte de Freya. Aqui está a sua capa de penas, disse Loki. Obrigada, respondeu Freya. Descobriu quem roubou o martelo de Thor? Foi Thrym, senhor dos ogros. Já ouvi falar dele. Uma criatura asquerosa. O que ele quer pelo martelo? Ele quer você, respondeu Loki. Thrym quer se casar com você. Freya assentiu. Thor ficou satisfeito em ver que a deusa parecia ter aceitado a ideia sem reclamar. Ponha sua coroa nupcial, Freya, e arrume suas coisas, ordenou o deus do trovão. Você e Loki vão para a terra dos gigantes. Precisamos que você se case logo antes que Thrym mude de ideia. Quero meu martelo de volta. Freya não respondeu. Thor percebeu que o chão começou a tremer.
e as paredes também. Os gatos de Freya miaram e rosnaram e se esconderam embaixo de um baú de peles, de onde não saíram mais. A deusa cerrou as mãos com força. O colar Brisingamen se soltou de seu pescoço e caiu no chão. Freya não pareceu notar. Mantinha os olhos fixos em Thor e Loki, como se eles fossem os vermes mais baixos e repugnantes que já tinha visto. Thor ficou quase aliviado quando Freya começou a falar. Que tipo de pessoas vocês acham que eu sou? Perguntou, bem baixo. Acham que sou tola? Descartável? Que eu me casaria com um ogro só para resolver os seus problemas? Se acham que vou para a terra dos gigantes, que vou colocar a coroa e o véu nupcial e me submeter ao toque e à luxúria daquele ogro, que eu me casaria com ele? Bem, ela fez silêncio. As paredes estremeceram outra vez e Thor temeu que o prédio inteiro fosse desabar sobre eles. Sumam daqui! Ordenou Freya. Que tipo de mulher vocês acham que eu sou? Mas meu martelo! Argumentou Thor. Fique quieto, Thor! Mandou Loki. Thor se calou. Os dois saíram. Ela fica muito bonita quando está irritada, comentou Thor. Dá para entender porque o ogro quer a mão dela em casamento. Fique quieto, Thor! Exigiu Loki outra vez. Os dois convocaram os deuses para uma reunião no grande salão. Todos os deuses e deusas estavam ali, exceto Freya, que se recusou a sair de casa. Eles conversaram, debateram e discutiram o dia inteiro. Não havia dúvida de que precisavam recuperar o Mjolnir, mas como? Cada deus e cada deusa fez uma sugestão, e cada sugestão foi rebatida por Loki. No fim, apenas um deus ainda não tinha se pronunciado. Heimdall, o que vê longe, que vigia o mundo. Nada acontece sem que Heimdall saiba, e ele às vezes vê acontecimentos que ainda estão para ocorrer no mundo. Bem, e você, Heimdall? Perguntou Loki. Tem alguma sugestão? Tenho, mas você não vai gostar. Thor deu um soco na mesa. Não importa se vamos gostar ou não, argumentou. Nós somos deuses. Não há nada que nenhum de nós aqui reunidos não faria para recuperar Mjolnir. Conte logo a sua ideia. Se for boa, vamos gostar. Você não vai gostar, retrucou Heimdall. Eu vou sim. Todos nós vamos, exclamou Thor. Bem, acho que devíamos vestir Thor de noiva. Colocamos nele o colar Brisingamen e uma coroa nupcial. Colocamos enchimento no vestido para que ele pareça uma mulher. Cobrimos seu rosto com um véu. Enfeitamos Thor com adornos, como fazem as mulheres, e cobrimos de joias. Não gostei nada disso, reclamou Thor. Vão achar que... Bem, para começo de conversa, vão achar que uso roupas de mulher. Está completamente fora de questão. Não gostei nada dessa ideia. Não vou usar um véu nupcial de jeito nenhum. Ninguém aqui gosta dessa ideia, não é? É uma ideia terrível, terrível. Eu tenho barba. Não posso raspar a barba. Fique quieto, Thor, mandou Loki, filho de Laufey. É uma ideia excelente. Se não quiser que os gigantes invadam Asgard, vai ter que vestir um véu matrimonial. Isso vai esconder seu rosto e sua barba. Odin, o Supremo, interveio. É mesmo uma ideia excelente. Muito bem pensado, Heimdall. Precisamos do martelo de volta e essa é a melhor maneira de consegui-lo. Deusas, preparem Thor para seu casamento. As deusas trouxeram roupas para ele vestir. Frigga, Fula, Sif, Iduna e outras, até mesmo Skadi, madrasta de Freya, vieram e ajudaram a prepará-lo. As deusas o vestiram com um vestido mais fino, do tipo que uma deusa de alta estirpe usaria no dia de seu casamento. Frigga foi visitar Freya e voltou com um colar de Brisingamen. O colar Brisingamen, esse nome toda vez, gente. Então o pendurou no pescoço de Thor. Sif, esposa de Thor, colocou seus adornos no corpo do marido. Iduna trouxe todas as joias que tinha e enfeitou Thor, deixando-o brilhante e reluzente à luz de velas. E trouxe 100 anéis de ouro vermelho e ouro branco para botar nos dedos de Thor. As deusas cobriram o rosto dele com um véu, deixando apenas o olhar à mostra.
E Var, a deusa dos casamentos, pôs um adereço reluzente em sua cabeça, uma coroa nupcial muito alta, larga e bela. Não sei se deixar os olhos à mostra é uma boa ideia, comentou Var. Não parecem muito femininos. Espero mesmo que não, murmurou Thor. Var encarou o deus do trovão. Se eu baixar o adereço de cabeça, os olhos vão ficar escondidos, mas ele não vai conseguir enxergar. Faça o melhor que der, pediu Loki, antes de se dirigir a Thor. Serei sua criada, e irei com você à terra dos gigantes. Então mudou de forma. Na voz e na aparência, virou uma bela jovem criada. Pronto, como estou? Thor soltou um murmúrio baixo, mas talvez tenha sido bom que ninguém o tenha escutado. Loki e Thor subiram na carruagem de Thor, e as cabras que a puxavam, rosnador e rangedor, saltaram para os céus, ansiosas para partir. Montanhas se abriam ao meio quando eles passavam, e a terra irrompia em chamas abaixo deles. Estou com um mau pressentimento, comentou Thor. Não fale, pediu Loki, em sua forma de donzela. Deixe que eu cuido de toda a conversa. Consegue se lembrar disso? Se falar, vai arruinar tudo. Thor resmungou. Pousaram no pátio. Bois gigantes e negros pastavam por perto, impassíveis. Cada animal era maior que uma casa, e as pontas de seus chifres eram folhados a ouro. O pátio fedia com um cheiro forte de esterco. Uma voz ribombante se ergueu de um imponente alto salão. Mexam-se, seus tolos! Espalhem palha limpa nos bancos! O que pensam que estão fazendo? Ora, tirem isso daí! Ou cubram de palha! Só não deixem apodrecer no canto! É Freya, a criatura mais bela dos 9 mundos, filha de Njord, que vem até nós. Ela não vai querer ver uma coisa dessas. Havia uma trilha de palha limpa cruzando o pátio. Depois de parar a carruagem, Thor disfarçado e Loki, a criada, caminharam pela trilha, erguendo as saias para não arrastarem na lama. Uma gigante os esperava. Ela se apresentou como irmã de Thrym, antes de beliscar as belas bochechas de Loki e cutucar Thor com uma unha afiada. Então esta é a mulher mais bonita dos 9 mundos. Não me parece grande coisa. E quando ergueu as saias, seus tornozelos pareciam grossos como troncos de árvore. Uma ilusão de ótica. Ela é mais bela de todos os deuses, respondeu Loki, a donzela com sua voz delicada. Quando ela tirar o véu, prometo que ficará encantada com sua beleza. E onde está o noivo? Onde está o banquete de casamento? Freya está tão ansiosa que mal consigo contê-la. O sol estava se pondo quando os dois adentraram um grande salão para o banquete de casamento. E se o ogro quiser que eu me sente ao lado dele? Sussurrou Thor. Você precisa se sentar ao lado dele, no lugar da noiva. Mas ele pode tentar botar a mão na minha perna, sussurrou Thor, ansioso. Vou me sentar entre os dois, decidiu Loki. Posso dizer a ele que é um costume Aesir. Thrym sentou-se à cabeceira da mesa e Loki se sentou ao seu lado no banco, com Thor do lado oposto. O gigante bateu palmas e serviçais gigantes entraram. Trouxeram 5 bois assados inteiros, o bastante para alimentar os gigantes, e 20 salmões assados inteiros, cada peixe do tamanho de uma criança de 10 anos. Também carregavam dúzias de bandeja com docinhos e bolos para as mulheres. Em seguida, 5 outros serviçais entraram, cada um segurando um barril inteiro de hidromel, barris tão grandes e pesados que os gigantes mal conseguiam carregá-los. Dedico esta refeição à bela Freya, anunciou Thrym. E podia ter dito outras palavras, mas Thor já havia começado a comer e a beber e teria sido rude se o ogro falasse enquanto sua noiva comia. Uma bandeja de bolos e doces feitos para os deleites das mulheres foi posta diante de Loki e Thor. Loki pegou o menor dos doces com delicadeza.
Thor, com a mesma delicadeza, pegou todo o resto, e os doces logo sumiram ao som de uma única mastigada, ou melhor, ao som de uma boca mastigando sobre o véu. As mulheres, que encaravam os doces com fome, olharam com raiva e desapontadas para a bela Freya. Mas Freya não tinha nem começado a comer. Thor comeu um boi inteiro sozinho, depois 7 salmões inteiros, sem deixar nada além das espinhas. Cada vez que uma bandeja de doces era colocada diante dele, Thor devorava todos os bolos e doces, deixando as outras mulheres com fome. Às vezes, Loki o chutava por baixo da mesa, mas Thor ignorava todos os chutes e continuava comendo. Thrym cutucou o ombro de Loki. Com licença, disse o ogro. Não pude deixar de reparar que a adorável Freya acabou de secar o 3º barril de hidromel. Tenho certeza de que sim, respondeu Loki, a donzela. Impressionante. Nunca vi uma mulher comer tanto nem beber tanto hidromel. Na verdade, a explicação é bem simples, respondeu Loki. Ele respirou fundo e ficou olhando Thor engolir outro salmão inteiro e tirar a espinha do peixe debaixo do véu. Era como ver um truque de mágica. Loki se perguntou qual seria a explicação simples. Com isso, já são 8 salmões, comentou Thrym. 8 dias e 8 noites, exclamou Loki, de repente. Freya não come há 8 dias e 8 noites, de tão ansiosa que estava para chegar à Terra dos Gigantes e fazer amor com seu novo marido. Agora, em sua presença, ela finalmente voltou a comer. A criada se voltou para Thor. É tão bom vê-la comendo de novo, minha querida. Thor olhou feio para Loki por baixo do véu. Eu devia beijar minha noiva, sugeriu Thrym. Eu não aconselharia. Ainda não, respondeu Loki. Mas Thrym já tinha se inclinado e fazia ruídos de beijos. Com as mãos enormes, o ogro tentou puxar o véu de Thor. Loki, a donzela, estendeu o braço para detê-lo, mas era tarde demais. Thrym recuara de repente, abalado. Thrym cutucou o ombro de Loki. A donzela. Posso falar com você em particular? Claro! Eles se levantaram e caminharam pelo salão. Por que os olhos de Freya são tão aterrorizantes? Perguntou Thrym. Pareciam carvões em brasa. Não eram os olhos de uma mulher bonita? É claro que não, respondeu Loki, a donzela com sua voz delicada. Você não poderia esperar que fossem. Ela não dorme há 8 dias e 8 noites, ó poderoso Thrym. Estava tão consumida pelo amor que sente por você, que não foi capaz de dormir de tão ansiosa. Freya está queimando por dentro de desejos. É isso que você viu, paixão ardente. Entendo. O ogro sorriu e lambeu os lábios com uma língua maior que um travesseiro. Está bem, então. Os dois caminharam de volta para a mesa. A irmã de Thrym estava sentada no lugar de Loki, ao lado de Thor, tamborilando as unhas na mão dele. Se sabe o que é bom para você, vai me dar esses... Se sabe o que é bom para você, vai me dar esses anéis, dizia ela. Todos esses belos anéis de ouro. Você vai ser uma estranha neste castelo. Vai precisar de alguém para cuidar de você, ou as coisas vão ficar feias por aqui. Tão longe de casa. Você tem tantos anéis. Me dê alguns como presente nupcial. São tão bonitos, vermelhos e dourados. Não está na hora do casamento? Perguntou Loki. Sim, concordou Thrym. Então ordenou, bem alto. Tragam um martelo para santificar a noiva. Quero ver Mjolnir no colo da bela Freya. Kivar, a deusa dos compromissos entre homens e mulheres, abençoe e consagre nosso amor. Foi necessário 4 gigantes para carregar o martelo de Thor, trazendo-o das profundezas do salão. Mjolnir emitia um brilho baixo à luz do fogo. Com dificuldade, os gigantes o puseram no colo de Thor. Agora quero ouvir sua bela voz, meu amor, minha pombinha, minha querida,
pediu Trim. Diga que me ama, diga que será minha noiva, diga que vai assumir o mesmo compromisso comigo que as mulheres têm assumido com os homens e os homens com as mulheres desde o começo dos tempos. O que me diz? Thor agarrou o cabo do martelo com a mão coberta de anéis de ouro e o apertou de modo tranquilizador. A sensação era familiar e confortável. Então, começou a rir, uma risada profunda e poderosa. O que eu digo, começou Thor, com a voz como um trovão, é que você não devia ter roubado meu martelo. Então, acertou Trim com o martelo e uma vez já bastou. O ogro caiu no chão e não se levantou mais. Todos os gigantes e ogros pereceram nas mãos de Thor, todos os convidados do casamento que nunca iria se realizar. Até mesmo a irmã de Trim, que recebeu um presente de núpcias inesperado. E quando o salão caiu em silêncio, o deus do trovão chamou: Loki? Loki saiu debaixo da mesa em sua forma original e examinou a carnificina. Bem, parece que você resolveu o problema. Thor já tirava o vestido aliviado. Ficou ali, parado, vestindo apenas uma camisa, no salão cheio de gigantes mortos. Pronto. Não foi tão ruim quanto eu temia, comentou contente. Recuperei meu martelo e ainda comi um belo jantar. Vamos para casa. Se você chegou até aqui, você já sabe. Caramba, passou um caminho todo aí, ó. Sabe, uma aventura toda, né? Sim. Uma aventura toda. Mas chegamos ao fim deste episódio. É o fim desse episódio. Mas não é porque ele é o fim desse episódio que você precisa parar aqui e agora o contato com a gente. Você pode seguir a gente aonde? Nas redes sociais. Lembre-se, a gente já falou lá no começo. É YouTube, Instagram, TikTok, Apple e Spotify. Aqui no Spotify. É o principal, talvez. É. Mas ó, liga o sininho, comenta, sugere, avalia, faz sugestão de livro, faz sugestão de qualquer outra coisa aí que você achar que venha a ser relevante pra gente, que a gente tá aqui pra ouvir vocês. E, por último, eu gostaria de fazer um pedido pra vocês. Pra gente começar uma nova leva, uma nova saga. Que é o quê? Nós queremos, vós quereis também, talvez, que todo mundo, isso, todo mundo. A galera toda, a gente quer o quê? Galera, comenta o que vocês acharam desse episódio. Pode ser desse episódio de leiturinha, Sim. Pode ser do comentadinho, ou faça uma pergunta pra gente também. Pode ser sobre o personagem, pode ser sobre qualquer coisa, sobre o podcast. Façam aí perguntas pra gente, ou fala o que você tá achando, porque no próximo episódio que a gente for gravar depois do seu comentário, a gente pode passar aqui e responder você em vídeo, entendeu? Responder você aí. Em vídeo, em áudio, em tudo que a gente tiver. Telepatia, tudo aí. Essa talvez não chegue, porque o sinal é meio ruim, né? Mas Porta fechada. Quarta fechada. Porém, comenta, gente. Comenta. Participa com a gente, que a gente vai adorar. Já recebemos 3, 4 comentários mais ou menos. Sim. Que pra gente já é assim. Nossa, regaçamos. Estamos felizes pra caramba, gente. Obrigado aí quem participou já. E participem, comecem a participar, que a gente vai responder todo mundo que a gente conseguir. Com certeza. É isso aí. Então, muito obrigado. E até a próxima. E até a próxima.